que Cristo está lado a lado com você, velando sempre por tua vida, disposto a ouvir sempre você. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Não há outro ser igual. Não há outro ser igual. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar este período de louvor, também eu vou louvar um dos meus hinos mais recentes, o meu mais novo álbum de louvor. Chama-se O Segredo de Estar de Pé. Louvado seja o nome do Senhor. Estão nas plataformas digitais para quem quiser ouvir. E também deixo o apelo àqueles que quiserem contribuir, seja para o meu, com o meu artesanato, comprando artesanato, ou seja, quem sabe, ofertando, para que eu venha prensar 1000 cópias desse CD e boa parte delas distribuir para evangelismo, que assim contribua. Se Deus tocar em teu coração, ou me chama depois no mensagem, para que eu possa expor os meus artesanatos, para quem quiser colaborar, para que eu venha mandar prensar 1000 cópias de CDs, a maior parte para evangelização, para distribuir gratuitamente. Então, eu vou deixar a minha conta abaixo, poupança, para quem quiser depois. E um dos louvores mais recentes do meu CD é: Sê valente, te põe de pé porque tu vives pela fé. Te põe de pé porque a graça te sustenta, o poderoso é na tua vida e te fez promessas. Fica de pé porque Jesus quer assim. Fica de pé, tem vitória para ti. Fica de pé, fica firme, segue o alvo, porque o preço tu tens pago e o Senhor tem te ajudado. Tu ora muitas vezes chorando, é por isso tua vitória está chegando. Me perguntaram como eu sobrevivi ao peso de tribulações que veio sobre mim. Eu respondi: não sou melhor do que ninguém, mas o que tenho em minha vida é a mão de Deus em mim. Eu fui muito agravada e atribulada, vezes mais, muito mais do que podia suportar. Cheguei mesmo a me desesperar e dizendo a mim mesma: eu não vou suportar. E Satanás tentou me de inúmeras formas me derrubar, me humilhar e matar a minha fé. Mas a Bíblia prevalece e não mente. Como crente Abraão, eu sou bendita pela fé. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é na minha vida e me fez promessas. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque decretou assim. Estou de pé porque olho para o alvo, porque oro e choro e sofro com o Senhor. Eu falo, eu oro muitas vezes guerreando.
não poderia deixar de agradecer ao meu Pai Jesus, meu Rei, meu Senhor. Você uma vez acontece de repente, ao seu tempo, ao seu modo, Ele exalta a gente. Ele me dá mais, me adverte aqui. Não se eleve, nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de que tudo vem de mim. Te provei, te humilhei, te afligi, te apertei, te coloquei no deserto. Permiti as tentações, angústias e decepções, mas eu nunca te deixei. Nada na terra deves tu se apegar. Na tua vida sou o primeiro lugar. Te empenha sempre pelo maior presente, a salvação que está comigo eternamente. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça que sustenta o poderoso é na minha vida e me fez promessas. Estou de pé porque recupera assim. Estou de pé, tem vitória para mim. Estou de pé porque miro ao alto, porque oro e choro e sofro com o Senhor. Eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Se tu valente, te põe de pé. Te põe de pé porque tu vives pela fé. Te põe de pé, a graça te sustenta, o poderoso é na tua vida e te fez promessas. Fica de pé porque Jesus quer assim. Fica de pé, tem vitória para ti. Fica de pé, fica firme, segue o alvo, porque o preço tu tens pago e o Senhor tem te ajudado. Tu ora muitas vezes é chorando, é por isso tua vitória está chegando. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças, minhas hermanas, demais países de la face de la tierra. Glória a Deus. Glória a Deus. Yo de Bustamante, Deus bendiga tu vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Vamos agora, nesse momento, trazer uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus que o Senhor sempre tem falado comigo através da sua palavra. E hoje também, graciosamente, falou comigo através da palavra. E eu vou falar para vocês o que o Senhor colocou em meu coração para falar. Eu vou falar sobre um básico da teologia do sofrimento e como nos portamos diante de Deus para que Ele venha nos abençoar. E aqui o texto que eu quero ler, louvado seja o nome do Senhor, está em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. E depois capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. Mas antes eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Está escrito: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Se de repente você está aí sendo tentado, sendo afligido, saiba que o Senhor está no controle. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de nosso Senhor Jesus Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome do Senhor Jesus Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique ao Senhor nosso Deus por essa parte. Porque já é tempo
que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho do Senhor nosso Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, sob a potente mão do Senhor nosso Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o mesmo Deus de toda graça que em Cristo Jesus vos chamou, a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um básico breve sobre a teologia do sofrimento e como nos portarmos nesta situação é o que eu vou falar para vocês neste momento. Então, eu quero dizer a vocês que o sofrimento, ele acontece para que venhamos a enxergar várias coisas, mas um propósito é um só, que é um propósito supremo que o Senhor aproveita para a nossa vida através do sofrimento. E que o sofrimento, apesar de ter ramificações ambíguas, eu quero dizer a vocês que sempre vamos entender que o barro está na mão do oleiro. Então, assim, o oleiro, que é o Senhor, nós nas mãos dele, então ele vai agir como quer, da forma que quer, do jeito que quer, para que venhamos a chegar no ponto que ele quer. E as ações do Senhor, elas são, vamos dizer assim, de cunho inquestionáveis, ainda que o vaso pergunte ao oleiro por que certas coisas, o Senhor diz: quem és tu, ó vaso, para questionar com o oleiro? Então eu quero dizer a vocês uma coisa, portanto, que por mais dura que sejam as dificuldades, por mais que seja terrível os problemas, as tristezas, parece que estamos por trás de um cadino, de um crisol, mas na verdade se existe um insondável propósito do Senhor quando nós padecemos tribulações. O Senhor tem um propósito sobre tudo isso. E para podermos entender o porquê de sofremos, ao nosso entendimento humano e pela Bíblia Sagrada, um dos pontos é para provar a nossa fé. Outro ponto é para provar a nós mesmos. O Senhor quer mostrar a nós mesmos que nível de amor e fidelidade temos para com Ele. Também é para externar o que está no nosso interior. Já ouviu aquela conversa de que a pessoa ela é o que é na hora do aperto, aí ela mostra quem ela é? Pois muito bem. Isso aí funciona nos momentos de tribulações, na hora das angústias, nas horas das tribulações mais cruciais. Aí o ser humano, ele externa aquilo que ele externa o que está sentindo, ele externa a sua forma de colocar para fora, vamos dizer assim, o mecanismo de ação e também para colocar para fora o que está sentindo. Os sofrimentos também é para que busquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sofro, estou buscando tanto ao Senhor nosso Deus, então olhe os outros pontos. Tem amado o Senhor verdadeiramente ou só quer os benefícios dele? Tem buscado a presença dele constantemente ou só de vez em quando para ter vitória e depois sumir, desaparecer e não querer mais assunto com ele? Então, tudo isso deve ser pesado na balança,
O Senhor permite o sofrimento para nos deixarmos humildes e dependentes dele. Sabiam disso? Por quê? Porque aqui entra uma questão de coisas. Quando nós dependemos do Senhor, tão somente porque tem coisas que a gente faz. Tem coisas que o Senhor nos direciona para fazer. Tem coisas que podemos até, como diz, mover a nossa mão, mas tem coisa que é só o Senhor na causa. Aí quando estamos nessa situação, só o Senhor na causa, aí inclui várias coisas. Que entra a obediência, se vamos obedecer a Ele, se entra o nosso temperamento, porque ou Ele é aperfeiçoado, ou então quem não tiver o Senhor Jesus Cristo na vida pode fazer um desatino. Então entra os apegos, sabe? Apegos a quê? Tipo Abraão, quando se apegou mais ao filho do que ao próprio Senhor. E por isso é que o Senhor pediu a ele para imolar o menino. Não que o Senhor quisesse que o menino fosse imolado, mas o Senhor testou Abraão dessa maneira. Então o Senhor, quando nos permite tribulações, é para ver os nossos apegos. Sabe que tem mulher que gosta tanto do marido, aí o marido tem aquela repugnância pela mulher, a mulher não entende, e às vezes é o Senhor trabalhando para você não idolatrar marido. É assim, porque às vezes colocou tão acima o marido, um filho, tão acima que o Senhor diz, peraí, não é para estar muito acima de mim não. Aí ele vai permitir uma situação dessa, para que, aleluia, quando dependemos do Senhor, então é como se nós somos impossibilitados de mover uma palha. Na linguagem nordestina é como se fôssemos assim, impossibilitados e querendo ou não, precisamos fazer dele prioridade na nossa vida. Vocês querem saber de uma coisa? O louvor que eu canto é a minha história. Eu já disse que há muitos anos atrás eu fazia o que queria, eu ia para onde queria. Não é que pecava diante do Senhor, não. Mas eu dizia, eu faço como quero, é do jeito que quero, eu vou por ali, não preciso de ninguém, o Senhor me abençoa. E um dia o Senhor disse a mim assim, não é dessa maneira não. É da maneira que eu quero, eu vou quebrar você, você é um vaso, mas eu vou quebrar você porque você ainda não aprendeu tudo que eu gostaria que aprendesse. Aí o Senhor, no decorrer dos anos, é como se tudo que eu quisesse, eu fosse atrás, tivesse uma tarja, que é uma única só, que é não. Não para isso e não para aquilo, e não faça isso e não faça aquilo, e não entre ali e não faça assim. Até que eu vim compreender que quando estamos na dependência do Senhor Jesus, então nosso temperamento, a nossa capacidade de agir, a nossa mentalidade, ela fica totalmente ligada ao Todo-Poderoso em algumas coisas para que ele venha agir e fazer o que ele bem quer. Então é isso que acontece, porque eu tenho o temperamento de dizer, eu não posso ficar dessa maneira, eu preciso fazer alguma coisa. E tem hora que o Senhor diz, você não vai fazer nada. Você vai buscar a minha presença, você vai se acalmar, você vai ler minha palavra, você vai transmitir minha palavra ao meu povo, você vai ficar aí na minha mão. É assim, para nós dependermos do Senhor. Vocês sabem de uma coisa, pode ser contraditório o que eu vou dizer, mas quem lê a Bíblia sabe que as tribulações, por mais terríveis que elas sejam e cruciais, mas o Senhor diz que é para nos fazer o bem. Aí alguém pode dizer, como assim fazer o bem? Que é isso? Eu sofrendo esse problema todinho é para o Senhor me fazer o bem? É desse jeito. É dessa maneira. Quer ver ler aqui na Bíblia? Pois muito bem. A Bíblia fala que o que é que o Senhor fez com o povo de Israel? Humilhou eles no capítulo 8 de Deuteronômio, deixou eles ter fome, deixou eles serem sustentados com maná, e eles questionavam, e parte do povo era dizimado, depois pediam perdão ao Senhor, mas o Senhor ensinou a eles que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer a você, você que ouviu hoje uma sentença de alguém, assim diz o Senhor, não é da sentença de
de ninguém, da boca de ninguém, que vai ser determinado da sua vida, é da minha boca, é do meu veredito, diz o Senhor. Alguém diz a você que você perdeu. Alguém diz a você que está destruído. Alguém diz a você que não tem mais jeito essa sua causa. Alguém diz a você que você não vai conseguir. E alguém diz a você que você não vai ser curado. E assim diz o Senhor, o veredito na sua vida não é do que acham, nem é do que você pensa, nem é do que Satanás sopra na sua mente. O veredito final da sua vida vem de mim, diz o Senhor. Tome posse hoje. Aí o que aconteceu mais com o povo de Israel? Sofreram. Aqui diz versículo 5. Confessa, pois, no teu coração que assim como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Todo-Poderoso, e guarde os seus mandamentos do Senhor Deus para o temeres, para andares em seus caminhos, e guarda-te para que, versículo 11, não te esqueças do Senhor, não guardando os mandamentos dele, os seus juízos e estatutos que hoje vos ordeno, para que porventura, depois de haveres comido e fartado, e havendo edificado casas e habitando na terra prometida, o seu coração, versículo 14, não se eleve e não se esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te guiou por este grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de secura, e não havia água até que o Senhor providenciou do Seixal, e ele dizia no deserto, te sustentou, até com o maná que teus pais não conheceram para te humilhar, para te provar, e no final de tudo isso, te fazer o bem. Então o Senhor, ele permite muitos sofrimentos para nos fazer o bem também. Você quer ver na sua vida hoje? Tem alguém que está aqui nesta live e tem um filho que está preso. E você diz assim, eu queria o meu filho livre. Aleluia, eu queria que ele saísse daquele lugar. Aí assim te diz o Senhor, aleluia, que o Senhor quer libertá-lo, ele dentro da prisão, para depois libertá-lo para fora da prisão. Aí você diz assim, é um sofrimento muito grande que ele está passando, e o Senhor diz, é para trabalhar no vaso. É uma coisa muito terrível, se eu não mandar comida, ele não tem, se eu não mandar roupa, ele não tem, é o Senhor permitindo. É o Senhor provando, é o Senhor fazendo refletir a besteira que fez. Mas é muito melhor estar lá guardado na prisão como Pedro, do que estivesse lá fora aprontando mais e já tivesse morto. Assim te diz o Senhor. E ele diz, não vou libertar enquanto a obra não foi feita dentro dele. Quando for feita dentro dele, aí o Senhor diz, aí eu tirarei da prisão para que o meu nome seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui continuando. Todos nós somos provados por Deus. Inclusive, isso pode até comprometer a nossa vida. Pode. O que é que temos visto por aí? Se você der uma pesquisada, você vai ver pessoas morrendo, acontecendo martírios. Mas é por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só porque são cristãos. Aí estão morrendo desse jeito. Então, isso chama-se também a prova da nossa fé. Para saber se naquele momento crucial, se a gente deixa o Senhor e se a gente não deixa. Então, a partir de agora, pelo menos agradeça ao Senhor por não ter chegado a um extremo como esse. Porque se chegar e negar, aí não tem a salvação. E se chegar e ali permanecer firme, então terá salvação. Então vamos entender que há muitos tipos de sofrimento na face da terra. E o Senhor diz mais. Apocalipse capítulo 13, versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro esse vai. Se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Assim está a paciência e a fé dos santos. Portanto, eu não estou dramatizando nada, nem colocando terror em nada aqui.
É a Bíblia que diz, e nós temos isto por aí, porque, como disse, vê tudo, é só pesquisar que sabe de tudo. Aí quer saber de outros que sofreram esse tipo de teor de provação? Pois muito bem. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim, versículo 35. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim, versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados e eram servos do Senhor. Foram cerrados ao meio, eram servos e profetas do Senhor. Andaram vestidos de peles de ovelha. Quem foi esse? João Batista. Glória ao nome do Senhor. E de cabras desamparados, aflitos e maltratados. É desse jeito. Foi um bocado e era tudo servo do Senhor. Homens dos quais o mundo não era digno, e não era mesmo não, porque muitos sofreram por amor ao Senhor. Errantes nos desertos e nos montes e pelas covas e cavernas na terra. E todos estes, tendo tido alcançado pela fé um testemunho, não alcançaram a promessa na terra. Provendo o Senhor nosso Deus coisa melhor para eles, a respeito deles, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então está numa aprovação. Observa se é neste teor aqui, eu garanto que não é. Então vamos louvar e glorificar o nome do Senhor pela vida. Vamos louvar e glorificar o Senhor e melhorar as nossas ações. Vamos louvar e glorificar ao nome do Senhor nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, porque até aqui Ele tem nos fortalecido, porque até aqui Ele tem estado conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, certa feita, disse assim, Marcos 9, 23. Alguém quer me seguir? Então faça uma coisa. Cada um tome a sua cruz e me siga. Renuncie-se a si mesmo. E a sua cruz é como se fosse o quê? Uma medida de sofrimento. Porque o Senhor Jesus carregou a medida de sofrimento dele e foi do mundo inteiro e praticamente insuportável. Só ele mesmo por nós e mais ninguém. Agora, uma coisa eu te falo, sofrimentos existem. Mas quando o Senhor tem um propósito conosco na terra, quando o Senhor quer abençoar, em primeiro lugar, não fique pensando que nós estamos alheios aos olhos do Senhor, porque não estamos. Ele conhece as nossas limitações. O Senhor, Ele não desconsidera a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Salmo 103, versículo 14, Salmo 139, versículo 1. Ele sabe que somos pó. Ele sabe até onde nós podemos suportar determinadas situações. E se a coisa está apertada demais, angustiante demais, o que é que diz a Bíblia? Está aflito, ore. Está alegre, oh maravilha, conta para mim, porque aí a gente canta louvor junto. Está doente? Chama os presbíteros da igreja, os servos do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. É assim que está escrito. Então eu quero dizer que durante o sofrimento o Senhor também, Ele deseja que sejamos aperfeiçoados. Efésios 4, 13. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não desconsidera que nós estamos sofrendo. Ele não desconsidera o fato de que muitas vezes o sofrimento pode nos acarretar problemas emocionais, problemas físicos, problemas psicológicos. Ele não desconsidera essas questões. O Senhor não desconsidera as nossas limitações. Agora, é claro que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim vocês, em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer, porque a Bíblia diz, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos provados. Até parece que quando estamos na provação, é como se a gente tivesse um entendimento de que o Senhor não está nos vendo, ou que está muito distante, ou que está muito ocupado. E não é. A palavra do Senhor diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 4,
Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados a ponto de morrer pela angústia. Perplexos, mas não desanimados a ponto de nunca mais se levantar. Aí aqui diz, louvado seja o nome do Senhor, perseguidos, mas não desamparados pelo Senhor, abatidos, mas enquanto o Senhor tem um propósito, jamais destruídos. Aí aqui diz, louvado seja o nome do Senhor, versículo 16, por isso, não desfaleçamos, não desfaleça. Mas ainda que o vosso homem exterior, que é a carne física, se corrompa pelos anos, ou por causa de algumas intempéries da vida, ou por causa das doenças e dos problemas, ainda assim o interior se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, aí alguém pode dizer, o quê? Eu ouvi direito? A senhora está dizendo que minha tribulação é leve e momentânea? Não, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, porque a nossa leve, ou seja, leve aqui não é que ela é leve, fácil de se levar. Não, mas significa que ela é, vamos dizer assim, diante do peso da glória do Senhor e das bênçãos do Senhor, ela, como diz, ela perde o seu peso, ela perde a sua, vamos dizer, o seu marco, ela perde, vamos dizer, o seu teor. As coisas que se veem com os olhos, elas são temporais. E as que não se veem, elas são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isentos, não estamos isentos do olhar do Senhor, Ele nos vê. Ele é Deus de providência. Louvado seja o nome do Senhor. Ele renova as nossas forças. E ele diz que as provações, elas não são para toda a vida, elas são temporais. E até que as provações, aleluia, eu venha alcançar vitórias, louvado seja o nome do Senhor. A mesma provação eu vou passar para sempre? Não, não é a mesma provação para sempre. É vários tipos de provações. Porque a Bíblia diz que convém que passemos por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Está escrito. Agora, durante as provações, antes e depois e durante a nossa vida, o que precisamos fazer? A dependência do Senhor nosso Deus em nossa vida, ela consiste em alguns aspectos que eu vou mostrar aqui, que fazem parte da nossa conduta quando estamos passando por tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Semelhantemente, vós, jovens, e não importando a idade, sede sujeitos aqui aos anciãos. Versículo 6 é o que eu queria ler. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte. Então eu estou sofrendo, passando tribulações, sendo caluniada, recebendo a plantação da minha semeadura. A vida está uma tristeza para mim, está uma coisa terrível. Tem jeito? Tem! E o que é que eu preciso fazer? A minha conduta está se humilhando diante da presença do Senhor. O que é se humilhar? É muito mais do que se rebaixar, mas é estar, vamos dizer, debaixo sobre a potente mão do Senhor, debaixo sobre, sempre embaixo, ou seja, sempre dependente, sempre alinhado, sempre em comunicação com o Senhor, mas deixando que a vontade dele prevaleça na sua vida. Então, humilhai-vos, aqui diz, sobre a potente mão do Senhor, porque no tempo oportuno ele vos exaltará. Ou seja, aquele que só vive se humilhando na presença do Senhor, aquele que só vive buscando, aquele que só procura melhoria para ser uma pessoa melhor intrinsecamente, então o Senhor diz,
que haverá um tempo de bênção para essa pessoa. Ah, mas o mundo está tão terrível, e sempre eu digo aqui, quem foi que disse que o Senhor, Deus, o Criador, depende que as coisas humanas estejam tudo em ordem e tudo bem para abençoar alguém? Ele não precisa disso. Se ele quiser abençoar, ele abençoa. Não importa a época, não importa o tempo, não importa o dia, não importa a hora, não importa a situação econômica e nem se o coronavírus está aí. Se o Senhor quiser abençoar uma pessoa, ele abençoa, ninguém pede. Aí aqui diz, o segundo procedimento nosso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes ficamos ansiosos com a vida, é claro, não tem esse que não fique. Agora, ficar ansioso por tudo, pelo futuro, medo de morrer, e a ponto de virar um pânico e se desesperar e as faculdades mentais ficarem perturbadas, aí é que não pode uma coisa dessa. Agora, que muitas vezes temos solicitudes na vida, sim, temos sonhos, sim. Temos desejos, sonhos, metas que queremos alcançar, temos. E você pode ter, pode. E eu posso ter, posso. Agora, é claro que lançando tudo isso, quer dizer, apresentando tudo isso diante do Senhor nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é que cuida de ti. Terceira postura, que é a primeira, se humilhar diante do Senhor. A segunda é apresentar a Ele, colocar diante dEle tudo da nossa vida, nossas dores, nossos sonhos, nossas ansiedades e projetos e tudo. Terceiro ponto, precisamos estar vigilantes. O versículo diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vejam bem, o texto fala em derredor. Não fala ao redor. Porque ao redor a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aqui fala em derredor, ou seja, por longe. Ele fica ali na espreita, igual uma cobra, quando está arrodilhado e numa espreita, onde ninguém espera, está ali, na espreita, aguardando só uma brecha. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Então, vigiai, prestem atenção, que o Senhor fala duas coisas importantes para nós. Aqui fala só vigiai, mas é orai e vigiai. Orar é o quê? Eu estar conversando com Deus em comunicação, pedindo a Ele discernimento, pedindo a Ele para ir na minha frente em uma questão, pedindo a Ele o entendimento, pedindo a Ele para não ser enganado. E vigiando é o quê? Prestando atenção. O que eu estou conversando, aonde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo da vida, quem é que está entrando na minha casa, quem é que está saindo da minha casa, quem é que faz parte do rol dos amigos do meu filho, quem é que faz rol dos amigos da esposa ou do esposo, o que é que está havendo? Orai e vigiai, diz a Bíblia. Ah, mas eu orei tanto e a minha vida está um destroço desse, porque às vezes não vigiou. Ah, mas eu fiquei prestando atenção demais e até que vi o problema, porque eu vi. Aí eu digo, você viu porque estava vigiando, louvado seja o nome do Senhor. Mas poderia aquilo ser evitado se estivesse orando. Então é orar e vigiar, o Senhor diz, para que não entreis em tentação. Orai e vigiai, ou seja, busca a presença do Senhor e preste atenção, fica atento. Fica observando, pede ao Senhor discernimento. Diga, Senhor, me livra do laço. É assim. Aqui diz, porque o diabo anda em derredor, bramando como um leão, sim. Por que bramando como um leão? Porque a Bíblia diz que ele tem grande ira. O Senhor já julgou acerca do inimigo. Não se há para ele remissão. Não se há para os demônios remissão. Só há possibilidade de remissão para nós, humanos. Não para demônios, nem para Satanás.
Então ele fica bramando como leão. E ele acha bom quando alguém vai atrás dele, ou então quando alguém se torna, como dizem lá em outros lugares, cavalo do inimigo. Porque tem gente que deixa de buscar o Senhor e diz, não, isso aí está demorando demais, vou dar o meu jeito, eu vou para aquele atalho ali. Vou para aquele lugar, bate lá uns bombos, uns trem lá, uns negócios, e parece que me descarregue ali, se incorpora uma criatura, e ela diz que vai fazer, faz nada. Se o Criador não permitir, não faz é nada. Porque quem vai atrás dessas coisas, vai atrás da criatura. Eu estou falando aqui do Criador, daquele que fez as criaturas. E o Senhor fez Satanás para ser Satanás? Não, aí foi uma escolha dele. O Senhor fez ele como querubim ungido. E ele quis ser Satanás porque ele quis. E o Senhor fez os demônios para ser demônio? Não, o Senhor fez anjos. Aí eles quiseram ser demônio, aí é outra coisa. Porque tanto para eles como para nós tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu sou obrigada a seguir ao Senhor? Não, ninguém é obrigado. Agora, sabendo que vai colher a semeadura, vai colher a plantação direitinho como plantou. É assim. A Bíblia fala do rico e do Lázaro. Os dois tiveram vida, oportunidade. Um vivia regaladamente no seu esplendor e se olhasse para o pobre assim, era um olhar que talvez era desprezível e certamente conhecia Lázaro. E Lázaro ali nas suas dores, nas suas aflições. Mas no final das contas os dois morrem e vai assim debaixo da terra do mesmo jeito. Aí a alma, um está no paraíso e o outro lá no inferno, na tormenta. E ele, o da tormenta, que era o rico, disse, pai Abraão, manda que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo com água para que me refresque a língua. Aqui é uma coisa terrível, é um inferno terrível. E era mesmo que ele estava no inferno. Aí pai Abraão disse, mas acontece que há um abismo entre nós e vocês. Nem vocês podem vir para cá e nem nós acolá. É assim. Você teve o que você quis, o seu galardão, o seu presente em vida. E Lázaro, ele teve muitas dores e sofrimento, mas se apegava ao Senhor. Agora, ele é consolado e você é atormentado. Então, é desse jeito. Então, sede sóbrios e vigiai. Por quê? Satanás engana. Satanás diz que vai trazer a pessoa amada em tantos dias. Satanás diz que vai fazer isso e vai fazer aquilo. Às vezes a pessoa está lá dentro, quer ser liberta, mas morre de medo, porque a criatura diz, se você sair eu vou te matar. Aquele que passa a depender do Criador. A criatura não tem mais poder do que o Criador. E eu estou falando do Criador, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem poder para libertar. Aquele que tem poder para abençoar. Aquele que tem poder para repreender o inimigo. Aquele que tem poder de nos preservar, ainda que o inimigo esteja furioso querendo tragar. Mas se estamos vigiando e orando, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para não tropeçarmos em pedra. A palavra do Senhor diz, 2 Crônicas 7, versículo 14, o versículo famoso. Mas quando a pessoa está na presença do Senhor, aí se cumpre. Olha o que o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se o meu povo que faz parte do meu rol, que é meu povo, não é faz de conta, nem imitação, nem só de nome, é que é meu povo, ele está dizendo. Aí ele diz mais, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Orar, se humilhar, buscar a ele e se converter. Aí ele diz, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa
terra, que pode ser corpo físico, que às vezes somos chamados de terra na Bíblia, pode ser a nação, pode ser o que for. Mas o povo cita de forma linda esse versículo. Só não vive. Vocês sabem qual é o nosso maior problema? Muitas vezes. É não viver aquilo que já sabemos que é para fazer. É não praticarmos aquilo que o Senhor pede para a gente fazer. O povo sabe, todo mundo sabe, que quem quer se aproximar do Criador deve ao menos se dobrar diante dele para falar com ele. Mas cadê que muitos obedecem? Então eu quero ser abençoada na minha vida. Oh, maravilha! Mas pagar o preço ninguém quer. Ah, maravilha, eu quero ser abençoada. Jó foi abençoado. Vê o preço que ele pagou? Ah, eu quero ser abençoada, oh maravilha, ser assim como o apóstolo Pedro, que até onde ele passava, a sombra dele projetava-se em alguns, e o Espírito Santo era tão forte na vida dele que curava ali os enfermos. Vai passar o processo de Pedro. Então, por isso que o Senhor disse, sede sóbrios e vigiai. Ou seja, no seu processo, no momento da sua dor, porque está fragilizado, fragilizada, porque está numa situação difícil. Aí é que a cautela é dobrada, triplicada, porque o diabo sabe ser diabo e sabe trabalhar bem para derrubar, para matar e para destruir. E aqui diz, louvado seja o nome do Senhor, o que faz parte de uma conduta para buscar ao Senhor nos momentos de sofrimento. Aleluia, o qual resistis firmes na fé. Aleluia, resista firme na sua fé. Mas minha fé dá pouca, peço ao Senhor para aumentar. E o importante, o principal, acima até de pedir ao Senhor, é ler a palavra e ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Ah, eu estou sofrendo. Pois é, mas não é só você, não é a única pessoa no mundo. Ah, mas eu estou numa situação tão terrível. Ah, pois você não é a única, nem o único. Ah, mas as pessoas ricas não sofrem. Quem disse que não sofre? Só porque tem dinheiro? Ah, minha gente, cada um tem um tipo de sofrimento. Às vezes às vezes tem dinheiro, mas não tem amor. Às vezes tem dinheiro do mundo, mas não tem a saúde. Às vezes tem tudo, vamos dizer, materialmente falando, tudo bonito, tudo beleza. Mas só o Senhor sabe como está por dentro. A angústia e às vezes a vontade até de dar cabo da vida, se matar. E tanta coisa. Cada um é que sabe o que passa. Nem se acha pior nem melhor do que ninguém. Somos todos na mesma balança do Criador. Agora a diferença é o estilo de vida que vamos escolher. Se escolhemos viver a vida com o Senhor Jesus, ou se não escolhemos viver a vida com o Senhor Jesus. Aí é que é a diferença. Então, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Está sofrendo porque perdeu uma porta de emprego? Imagina os que estão lá na África, quantos sofrem. Está sofrendo porque está sentindo uma dor? Quem é que sofre mais? Você que está sentindo a dor ou quem não tem nem as pernas para andar? Está sofrendo porque teve uma perca? Sim, a perca é muito dolorosa e temida, tanto como a morte. Mas você não é o único. E há jeito para a minha vida? Há. Porque o Criador deu jeito na vida de Jó, que era mais terrível que um ser humano poderia passar. Ter perdido filhos, ter perdido o apoio da mulher, ter perdido a reputação, ter perdido a riqueza, ter perdido a saúde, Satanás golpeando ele, e aí golpeava sem pena. Mas Jó tinha duas coisas a favor dele.
Primeiro era o olhar do Senhor, que nunca deixou ele. E segundo, era a fé que ele tinha no Senhor. Não tinha mais nada, mas tinha a vida, a fé e o olhar do Senhor sobre ele. E o Senhor mudou, virou o cativeiro de Jó. E ele passou a ter em dobro tudo quanto ele antes possuía. Há alguns que dizem que o livro de Jó seria como uma utopia, porque dizem que o sofrimento de Jó seria além do que o ser humano pode suportar. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano sofre e passa por situações e é o Senhor que dá a estrutura. E é através das situações que também a nossa estrutura, ela precisa ser fortalecida. Porque a estrutura, a maturidade humana, nós não nascemos com ela. Ela é aprendida e é adquirida. Assim como o crescimento espiritual também é aprendido e é adquirido. Pedro, antes de escrever essas cartas profundas e dizer crescer na graça e no conhecimento, ele fez muita besteira, a gente sabe. No mundo inteiro não ia ter ninguém que andou nas águas, só o Senhor Jesus e Pedro. Aí ele pede para ir, aí afunda. Aí ele era o que mais falava, aí ele era o mais inconveniente da turma. E ele dizia que por Jesus matava e fazia qualquer coisa. E o Senhor Jesus disse, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro, quando veio mesmo a perseguição contra o Senhor Jesus e aquele alvoroço, ele disse, o quê? Eu nunca conheci esse homem, mas nunca. Até jurou e praguejou e o galo cantou. Oh, que coisa terrível. Mas depois o Senhor tem um encontro com ele cara a cara e diz, tu me ama, Pedro? É claro, Senhor, tem certeza? Sim, Senhor. Tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que sim. Então apacenta minhas ovelhas. Então, para ele chegar ao calibre que ele chegou de maturidade emocional, de crescimento espiritual, ele passou por muita coisa. Então, se nós olhássemos a vida assim, no sentido para aprendermos e nos fortalecermos no Senhor, e não vivermos amuados porque o Senhor não me ouviu, amuado porque o Senhor não me ajudou a eu fechar aquele negócio, amuada porque queria aquela pessoa para um relacionamento e não teve, amuada e amuada por causa disso, daquilo, a gente cresceria muito mais na vida e estaríamos bem melhor na presença do Senhor. E para finalizar, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Ah, não, eu padeci foi muito. Bom, comparado aos que padecem sendo queimado e morrendo, você não padeceu essas coisas todas não, então melhor estar calado. Então, depois de haverdes padecido um pouco, o Senhor diz, o mesmo Senhor que vos chamou à sua eterna glória, ou seja, para vos abençoar e dar vida eterna, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará o quê? O projeto dele na sua vida, o que ele quer para você. Aperfeiçoará o quê? Você, eu. Qual é a maior das criações do Senhor que ele tanto preza e que Satanás tanto tem um olho grande? É o quê? É as árvores, é os astros, é as estrelas? Não, é nós. É nós. Depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, sim. Ficamos baqueados, entristecidos, abatidos nas lutas? Sim, mas o Espírito Santo do Senhor, o poder do Senhor nos fortalece e nos põe de pé. Por isso que Paulo disse na prisão, tudo posso naquele que me fortalece. Isso não era uma frase de otimismo. Isso era uma frase mostrando, quando ele disse, ele confirma no seguinte, ele disse, eu sei estar abatido, eu sei
passar no momento de privação, sei também viver o tempo da abundância. Em tudo eu fui instruído e treinado nessas coisas, e tudo eu passo naquele que me fortalece, e o Deus de toda a glória, depois de permitir que eu viesse a padecer, Ele mesmo assim suprirá todas as minhas necessidades para a glória do seu nome. Então o Senhor nos fortalecerá sim, fortificará e fortalecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sofrimento pode ser grande, nunca desista de viver. Pode alguém não te dar nenhum valor, valorize-se, porque quem te criou foi o Senhor. Pode as coisas não estarem dando certo hoje, ou faz tempo que não dá certo. Observe os valores e observe se você tem se apegado ao Senhor e continue firme que o Senhor vai lhe abençoar. Ah, mas alguém que eu muito amava se foi. O luto é grande na minha vida. Eu sei que é uma das dores mais temidas do ser humano depois da morte. É a perca de um ente querido. Mas não quer dizer que a vida acabou com isso. O Senhor pode perfeitamente te consolar e te dar uma nova expectativa, algo assim novo para você se levantar, se erguer e viver mais feliz. Então nunca perca a esperança no Senhor. Nunca abandone a sua fé. Nunca deixe de crer. Ainda que venham as piores circunstâncias, nunca deixe o Senhor. Se apegue a Ele e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Afasta-te do mal, das coisas que não agradam ao Senhor, daquilo que você já sabe que é para fazer e não faz. Afaste-se, e o Senhor abençoará a você. E diz até que determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz do Senhor brilhará em teu caminho e na tua vida. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Louvado seja Deus. Se inscrevam no meu canal YouTube, eu peço. Melry Macedo pregando a palavra de Deus. Quem quiser me ajudar a prensar 1000 cópias de CDs para evangelização, esteja entrando em contato comigo para ver meus artesanatos ou então ofertando na conta que eu vou deixar descrita abaixo. Que esses CDs eu quero só porque é um sonho pessoal e para doar boa parte para evangelismo. Que o Senhor vos abençoe, oreis em meu favor e eu estou orando a favor do Brasil e de todos. Amém? Graças a Deus.